O Apóstolo, terceira parte, capítulo 14. Em busca de um bode expiatório. Nero estava satisfeito. Sua natureza bestial saciara por aquela vez os seus instintos. Roma, em chamas, servira de inspiração para sua grande ode. Agora, ela jazia a seus pés como uma mulher violentada e, achando-se saciado, tratou de salvar o que restava, ou antes, tratou de afastar de si as suspeitas. Viam-no agora em toda parte. César ia comandar pessoalmente os legionários que abatiam com seus arietes as filas de casas na iminência de ser devoradas pelo incêndio. Só então foi dada a ordem de abrirem as comportas dos aquedutos, que por algum motivo misterioso haviam se conservado fechadas até então. E a destruição teve um paradeiro. 9 dias o incêndio raivara, transformando grande parte de Roma num estendal de escombros ardentes. Só ficaram intactos os bairros de seu círculo exterior, como a primeira zona próxima da Via Ápia e a 14ª, o Além Tibre, onde morava a maioria dos judeus. O Tibre lhes servira de barreira, de modo que nenhuma de suas casas sofrera com o incêndio. O mesmo sucedera com a 9ª zona, que abrangia os grandes palácios desertos do Campo de Marte, e com a 8ª, onde se encontrava o Fórum. Quanto às demais, 4 delas, as mais densamente povoadas e bem no coração da cidade, ficaram completamente arrasadas, e 6 parcialmente destruídas, porém menos pelo incêndio do que pelos bombeiros e legionários que, sob as ordens de César, demoliam as casas de ruas inteiras para rasgarem aberturas ao redor do mar de chamas. O centro da cidade se transformara em imensa fornalha, cheia dos escombros de paredes e tetos que haviam sepultado todas as coisas e pessoas do seu interior. A parte do povo que conseguira fugir aglomerava-se nas ruas das outras zonas, tornando quase impossível passar-se por elas. E, improvisamente, Nero surgiu, desempenhando o papel de amoroso pai de seu povo. Mandou abrir o Campo de Marte com suas casas de banhos e seus jardins e templos para a populaça sem abrigo. Franqueou-lhe seus jardins, seu palácio e seu circo no alto do Vaticano, além do Tibre, e mandou mobilizarem todos os navios disponíveis para trazerem provisões de trigo e azeitonas do porto de Ostia para a capital. Dezenas de milhares de escravos removiam o entulho logo que foi possível entrarem nas áreas incendiadas, carregando as cinzas e os escombros em sacos, cestas e carroças para as margens do Tibre. Os navios que por este subiam com carregamento de víveres foram utilizados para transportar os imensos montes de entulho, atirando-o no mar, ao largo de Ostia. Além disso, Nero reduziu à metade o preço dos cereais, e todos os dias se mostrava ao povo que vagueava entre as ruínas de suas antigas moradias na esperança de salvarem alguma coisa de seus bens ou para identificarem os ossos carbonizados de suas pessoas queridas. Nessas ocasiões, os olhos miúdos de Nero se marejavam de lágrimas. Ele tinha o dom de chorar quando quisesse, e agora lhe ficava bem prantear copiosa e continuamente pela desgraça de seu povo. Chegou ao ponto de tomar nos braços crianças sem lar e sem pais, para que Roma visse quanto César se afligia com aquela calamidade geral. Em meio de suas atividades e demonstrações de simpatia, Nero não cessava de consolar os cidadãos de Roma, prometendo-lhes uma nova cidade como nenhum soberano do mundo dera ainda a seus súditos.
teria largas ruas bem iluminadas, com grandes casas de determinada altura e vastas fachadas, havendo em cada casa um sortimento de aparelhos de combater incêndios. A primeira demonstração dessa intenção benévola foi César abrir os seus tesouros, cedendo créditos a todos os cidadãos desejosos de reconstruírem suas casas. Em todas as províncias do império lançaram-se impostos para auxiliarem a reconstrução da capital. Convocaram-se batalhões de engenheiros e arquitetos, e das pedreiras de Gabii, até mesmo dos montes albaneses, foram trazidas enormes quantidades de pedras resistentes ao fogo. Nero prometeu erigir grande série de colunatas, termas, teatros e circos, e seu plano naturalmente incluía a Mansão Áurea, que se estenderia desde o Palatino até o Esquilino, reunindo os seus palácios dessas duas colinas. Uma atividade febril apoderou-se de César. Parecia que, de improviso, se esquecera de todos os outros seus talentos artísticos na sua paixão pelos planos arquitetônicos. Dias seguidos não fazia outra coisa senão sugeri-los para a Nova Roma. Nem bem os planos foram organizados, começou a pô-los em execução. Centenas de milhares de escravos trabalhavam sob as ordens dos arquitetos e engenheiros que trouxera para a capital. O primeiro trabalho foi desobstruir as ruínas e preparar o material para as novas construções. Aos poucos se restabelecera a ordem. Os escravos fugidos das casas incendiadas foram reunidos e prestavam os seus serviços. Os criminosos desapareceram das ruas e, mais uma vez, a polícia restabeleceu a ordem pública. Várias legiões foram chamadas a Roma para ficarem de prontidão. Roma tornara a ser o que era, e César também. Mas, de certo modo, a populaça já não era a mesma. Já não se parecia com a cínica multidão que se divertia com as farsas do seu soberano. Já não se contentava com pão e espetáculos, manifestava o seu protesto, se assim se podia chamar, contra a bestialidade de César, aplaudindo os histriões e os vates que ridicularizavam o imperial criminoso. Roma, de certo modo, mudara, tornara-se séria, muda, triste e apática. Dominava-a sombria disposição de espírito. Os romanos ouviam as palavras de consolo de Nero, aceitavam suas dádivas e mesmo assim se conservavam silenciosos. César aparecia em toda parte, mas seus súditos voltavam os rostos para não o verem. Em vão, César derramava lágrimas e, em vão, exprimia com palavras sua infinita tristeza, sua simpatia para com os infelizes e sua disposição para auxiliá-los. O povo permanecia frio. Não o abalavam suas lágrimas nem sua generosidade teatral. Nem mesmo o interessou a sua promessa de organizar uma representação de seu grande poema, A Destruição de Troia, no qual imortalizava a catástrofe. Não produziam efeito os bandos cada vez maiores de clientes que Tigelino arranjava para se misturar com o povo sempre que César se mostrava a ele. Os romanos já não se entusiasmavam com coisa alguma e tinham a suspeita que logo se transformou em convicção de que era César e mais ninguém o responsável pela destruição de Roma. Os mais ousados propalavam abertamente que o incêndio fora ateado por ordem de Nero. Centenas de indivíduos afirmavam ter visto, na noite em que começara o incêndio, homens nus percorrendo as ruas da cidade a atirar archotes acesos nos armazéns do distrito do Circo Máximo.
Demais disso, ocorreu a notícia de que, na ocasião do incêndio, Nero, no alto de uma torre do Monte Esquilino, havia cantado a sua ode, e já não era segredo que ele sonhava uma nova Roma e uma mansão áurea para imortalizar o seu nome. Os romanos, então, se voltaram para os deuses. As corruptas e cínicas massas populares tiveram uma reviviscência religiosa. Os templos subitamente começaram a encher-se de fiéis, consultavam os livros sibilinos para conhecerem a significação do desastre. Principalmente os templos de Vulcano eram invadidos por grandes multidões. Revertendo a sua antiga fé, as matronas de Roma iam levar oferendas a Júpiter Capitolino e aos outros deuses. Era evidente que Roma desviara o rosto de César para o voltar para seus deuses. O imperador e seus conselheiros compreenderam ser mais que tempo de procurarem um bode expiatório para desviarem de si as suspeitas e a indignação popular. Precisavam de uma vítima para dissiparem o absurdo rancor da população romana. Meras palavras e dádivas não bastavam para acalmar aquela revolta subterrânea e enxotar dos espíritos a recordação daqueles 9 dias de horror. Ainda soavam nos ouvidos dos romanos os gritos de seus filhos que haviam morrido nas chamas, e à noite eram obcecados pelas cenas do incêndio. Pareciam ainda ver-se a si mesmos e as suas esposas queridas a correrem apavorados de um para outro lado entre as duas extremidades em chamas das ruas estreitas. Também viam, por efeito da sugestão, os homens nus com archotes acesos. Quem eram eles? Quem lhes preparara habilmente o terreno, despejando azeite e cera nos depósitos em que atiravam os archotes? Nero não podia dissimular a verdade. Algo sucedera à alma do povo romano. Abrira-se nela uma ferida profunda que não poderia curar com seus métodos velhos e superficiais. Precisava-se de alguma coisa terrível, tão terrível como o fora o incêndio, de alguma crueldade em proporção com esse crime para extinguir na alma de Roma a angústia que ela sofria, para exorcizar a recordação daquele apocalipse. Cumpria que fosse copioso o sangue do novo sacrifício para lavar as antigas nódoas e ao mesmo tempo calar as acusações feitas a César. Que bode expiatório poderiam encontrar a não ser o mais fraco, o mais estranho e o mais desprezado elemento da população de Roma? Os judeus? Os judeus blasfemam nossos deuses e recusam-se a participar de nossas festas religiosas. Recusaram-se até mesmo a reconhecer os Césares como deuses. Desprezam-nos a nós, romanos, e são inimigos do gênero humano. De seu país bárbaro trouxeram uma religião horrível e misteriosa, um Deus que ninguém vê, um Deus que exige que lhe sacrifiquem sua alegria e felicidade e sua própria vida. Pelo seu Deus, deixam-se matar como cordeiros. Como estranhar que esse Deus os mandasse destruir a cidade de seus inimigos? Não reparam nas numerosas luzes que acendem em sua homenagem na véspera do dia 7º? E isto não prova que seu Deus ama o fogo? As gotas de azeite das lâmpadas que acendem nas janelas de suas casas caem nas cabeças dos transeuntes? Note-se que as chamas que destruíram Roma não podiam atingir uma só casa do bairro judaico por estar o Tibre de permeio. Mais ainda, o fogo também não se propagou na outra direção ao longo da Via Ápia, onde os judeus se estabeleceram recentemente. O povo de Roma compreenderá com facilidade que esses judeus que vivem entre nós e não são dos nossos, que se apegam obstinadamente à sua crença e a seu bárbaro ritual, são as únicas pessoas capazes de terem cometido um tal crime.
Não eram esses mesmos judeus que ultimamente falavam num certo Cristo que veio libertá-los? Quem é esse Cristo? Que significa tudo isso? Foram estes os sentimentos expressos pelo poeta Lucano, conhecido como inimigo dos judeus. E, lembrando o número de templos romanos destruídos pelo incêndio, viam nisso mais uma prova de que só os judeus sem deuses podiam ter praticado aquele crime. Quando Nero convocou seus conselheiros íntimos para acharem a vítima expiatória, incluiu entre os convocados o velho Sêneca. Desde que César o dispensara do cargo consular, Sêneca se retirara para a vida privada, e passando os dias na sua domus da cidade ou numa de suas propriedades campestres, dedicava-se completamente a seus estudos. Nos últimos tempos de vida, ele pesquisava desesperadamente a essência da divindade que não encontrara entre os deuses, mas que julgava encontrar-se nas leis da natureza, manifestando-se em seus múltiplos fenômenos. Seu tema de então era o paralelo entre as leis da natureza e as leis morais. Sua descoberta de que existe na lei natural não só uma lógica imperativa de causa e efeito, como também outra lógica mais elevada que fornecia um contrapeso ao mal, o levou ao limiar da fé em que não chegou a penetrar. Julgamos estar no templo da natureza, escreveu, mas em verdade achamo-nos apenas em seus corredores. Embora não lhe transpusesse a soleira, suas novas ideias não deixaram de influenciar-lhe o caráter. Em seus últimos dias, começou a viver rigorosamente de acordo com os princípios que tanto proclamara em suas cartas. Venceu a cobiça dos bens mundanos, deixou de procurar as riquezas e levava a vida de um nazireu. Seu alimento consistia em pão e água. Tinha como único desejo ser esquecido por Nero e pelo mundo ignominioso de Nero, para poder se entregar livremente a seus estudos. Mas nunca havia realizado esse desejo, pois em todas as ocasiões importantes Nero exigia sua presença e seu conselho. Sabia-se que o velho filósofo, apesar de cansado da vida mundana, tinha sempre os ouvidos abertos para as intrigas da corte. Seus protestos eram acolhidos com ceticismo e chegavam a suspeitar de que era conivente com uma conspiração contra o imperador. Tudo isso concorria para que Nero não o dispensasse. Libertara-o dos deveres de homem público, mas precisava de seus conselhos e queria tê-lo sob sua vigilância. Na reunião secreta para se tratar da questão do bode expiatório, Nero pediu a opinião de Sêneca. Eu entendo, respondeu o filósofo, que a crença dos judeus num Deus invisível e a cega dedicação que lhe mostram são coisas próprias para escravos, mas indignas de homens livres. Sua crença, porém, foi legalizada e a autorização para ela renovada pelos grandes Césares, Júlio, Augusto, Tibério e Cláudio. Os judeus têm vivido em Roma desde tempos imemoriais e são encontrados em todas as partes do império. Tanto o povo de Roma como o das províncias vivem de 100 modos diferentes em contato diário com os judeus. Embora seja verdade que a plebe sempre zombou de seu sábado, muitos romanos começaram a imitá-los e a frequentar-lhes as sinagogas, quer em Roma, quer nas cidades das províncias. Não será fácil convencer aos romanos de que o povo que tem seus armazéns e bazares nas ricas ruas do Campo de Marte e na Via Sacra e está espalhado por todas as zonas da cidade foi o autor do incêndio de Roma, pois para ele constituiria uma obra de autodestruição. Além disso, a perseguição dos judeus pode provocar revolta na Judéia e motins nas outras partes do império.
Não deixarei de dizer que não é praticando o mal que podemos sanar o mal alheio. Ao proferir estas palavras, o filósofo encarou calmamente Nero. Não, César, não é acusando os inocentes que alguém pode purificar-se de culpa. Só o bem vence o mal. Apenas com a prática do bem, aliviando os sofrimentos de Roma, podemos purificar-nos de nossa culpa. No que me diz pessoalmente respeito, eu dou a maior parte dos meus bens para a reconstrução de Roma e aconselho a que façam o mesmo todos os que estão aqui presentes. Assim convenceremos aos romanos de que não nos sentimos atingidos pelas suspeitas que conceberam contra os grandes de Roma. A Assembleia escutou essas palavras num silêncio consternado. César ficou petrificado. Quis dizer qualquer coisa, mas sua boca ficou aberta sem dela sair outra coisa a não ser a ponta de sua língua. Seu pescoço grosso e curto inchou como um bócio imenso. As mechas de cabelo que lhe cercavam o rosto ficaram empapadas de suor. Somente Sêneca se mostrava calmo, com um sorriso conformado nas feições como que trabalhadas em granito. E o brilho de seus olhos exprimia o prazer de haver dominado o temor e as paixões. Afinal, dominando seu receio da morte, dissera o que tinha no coração e não o que Nero queria ouvir de sua boca. Tigelino! Exclamou Nero com a voz sacudida de raiva, invocando-lhe o conselho. Mas, como Nero não costumava manifestar francamente sua cólera, os cortesãos compreenderam que ainda não soara a última hora de Sêneca. Se houvesse soado, Nero teria rido mansamente, em vez de revelar fúria. Tigelino começou a falar com gravidade e pausa. A calamidade que afligiu a cidade de nossos deuses e Césares é tão grande que tu, somente, ó César, poderias lamentá-la adequadamente como o fizeste na tua ode imortal. Os deuses estão revoltados pela destruição de seus templos e sua cólera, ó César, não se aplacará somente com sacrifícios e preces. Quem sabe se maiores calamidades nos aguardam se não os aplacarmos com a vingança que esperam de nós? E o que os deuses sentem também sente o povo. Roma está consternada e colérica. Roma tem sede do sangue daqueles que a reduziram a cinzas. Este ato horrível somente pode ser resgatado por outro de horror maior. Só há um meio de reconquistares o favor dos deuses. É descobrires os culpados e dar-lhes punição que os satisfaçam. O mesmo se aplica a teu povo. Os romanos querem presenciar as torturas daqueles que tanto os torturaram. Querem, como desforra, ver carne dilacerada, sangrenta e ardendo em chamas. Tu não podes, ó César, estancar a sede que martiriza os teus leais romanos? Precisas mostrar que não és indiferente ao seu clamor de vingança. Deves apaziguar Roma e os deuses com um terrível julgamento como antes de ti nenhum César proferiu e executou. Darás grandes espetáculos em que todos os suplícios infligidos por Plutão às filhas de Danaus cairão sobre os culpados da destruição de Roma. E quais são eles? Não se pode dizer que todos os judeus. Neste ponto concordo com Sêneca. Não podemos atirar todo um povo às feras, nem atribuir a culpa à sua religião autorizada e legalizada pela sucessão de Césares. Se assim procedesses, surgiriam revoltas e motins. Mas quem afirma que todos os judeus sejam os culpados do incêndio de Roma? É claro que os ricos mercadores do campo de Marte e da Via Sacra não iriam entregar suas lojas às chamas. Existem judeus muito corretos que adotaram nossos costumes e nossa civilização.
mas também enxameiam na outra margem do rio judeus miseráveis que se chamam cristãos, por causa de um criminoso de nome Cristo que Pôncio Pilatos condenou à morte em Jerusalém. Ora, o que significa o nome Cristo? Já o descobri. Quer dizer, o ungido, isto é, rei ou César. E os tais judeus, em seu fanatismo, acreditam que seu Cristo é uma espécie de rei e de César. Eles creem que seu Cristo foi morto e ressurgiu dos mortos e que um dia, que não tarda, voltará à terra para julgar os homens. E sabes a quem vai julgar? A ti, Nero. Julgar-te-á e a mim e a todos os outros. Julgará os romanos, julgará todos os que não acreditam nele. A essas palavras estrondaram gargalhadas, em parte de escárnio e em parte de alívio. Tigelino esperou que elas cessassem e em seguida prosseguiu. O César deles, ó Nero, não és tu, é esse mesmo Cristo. E como se não bastasse viverem nesse criminoso fanatismo, procuram contaminar os outros. Os escravos de Roma já foram atingidos por essa moléstia dos cristãos. Descobri escravos cristãos em minha própria casa. Eles já não procedem como os escravos que até hoje tenho visto. Insistem em conhecer seus filhos e em terem suas famílias. Não querem trabalhar no sábado, que é o 7º dia dos judeus, e desobedecem a todas as ordens contrárias às suas crenças. Só tem um Dominus, que é o seu Cristo. Procurai todos os que aqui vos achais, que descobrireis o mesmo mal entre os vossos escravos. E não é só. Ouvi dizer que existem matronas romanas, esposas de patrícios, também contagiadas por essa criminosa superstição. Tenho razões para crer que a mulher de um senador, cujo nome não declaro, já adotou essa religião. Mais ainda, também os legionários se ressentem desse mal. Em sua corte, Nero, existem escravos cidadãos e legionários que adoram, não a ti, mas a Cristo. Reunindo-se secretamente à noite, celebram misteriosos ritos e praticam crimes horrendos. Eles se ajoelham diante de uma cabeça de jumento, comem carne humana e bebem o sangue de crianças assassinadas. Foram eles que incendiaram Roma. Assim procederam por ordem de seu Deus, de seu César. São os culpados de nossos deuses haverem retirado de nós o seu favor. Já ordenei que meus escravos cristãos sejam submetidos à tortura para revelarem os nomes de seus companheiros de conspiração. Os tribunais farão o resto. Roma exige vingança, ó César. Os deuses a exigem também. Todo mundo anseia por vingança contra os inimigos da humanidade, e tua mão, ó César, se erguerá para dar aos deuses, a Roma e ao resto do mundo aquilo que todos desejam. Erguendo-se de seu assento, Nero foi onde estava Tigelino e beijou-o sonoramente.